Assim está escrito, Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pai Santo e bendito, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na tua santa, doce, porém poderosa presença. Abençoa a cada um e a todos, do menor ao maior, ao de mais idade, ao de menos idade, ao novo convertido, aquele que está, meu Deus, há mais tempo na tua presença. Que o Senhor estenda a sua mão e prosperamente os abençoe, guardando, protegendo e os alimentando com a tua palavra. É a oração que a te faço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Alguém disse que uma das maiores revelações do comportamento de Jesus diante da lei e da ordem é exatamente quando ele é afrontado por Satanás. Veja, Satanás se apresenta diante de Jesus. Ele faz a seguinte proposta: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. A resposta de Jesus é direta, objetiva, categórica e clara. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra proveniente da boca do Senhor. Mas Satanás não se conforma com essa declaração de Jesus, leva ele, conforme nos diz a Bíblia, para o pináculo do templo, que tem cerca de 50 metros de altura, se a memória não me falha. Mais abaixo está o Vale de Cedron, que tem mais 75 metros, cerca de 125 metros de altura. Era onde Jesus Cristo estava. E a proposta de Satanás para Jesus foi a seguinte: salta daqui abaixo, porque está escrito, está na palavra, que aos seus anjos ele vai dar ordem a teu respeito. Jesus Cristo, uma vez mais, vai usar a lei e vai dizer: mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás não se conforma e nem se dá por derrotado. Pega Jesus e leva para o monte mais alto que existe na terra, de onde é possível ver toda a glória, toda a riqueza, toda a fama, todo o sucesso, toda a felicidade, toda a alegria proveniente do mundo, e diz assim para Jesus: tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. Aí Jesus vai mais uma vez para a lei e para a palavra e diz assim: sai, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Por que é que alguém diz que aqui Jesus Cristo vai se mostrar como uma pessoa, um ser que vai estar dentro daquilo que está determinado pela lei? Porque Jesus Cristo, querido, como Ele é Deus, Ele poderia chegar para Satanás e dizer: vá-se embora daqui, seu cabra sem jeito. Vá-se, mande daqui, não quero olhar para sua cara não. Vá-se embora, você sabe com quem você está falando, você sabe quem eu sou, você sabe que eu sou o Criador, você sabe que eu sou o Filho de Deus, você sabe que eu tenho todo o poder para lhe torturar agora. Lembra que quando ele entrou em Gadara, os demônios chegaram e disseram para ele: já viesse nos atormentar antes do tempo? Satanás sabia que Jesus tinha o poder de lhe atormentar, mas Jesus em nenhum momento usou o seu poder de Deus, usou o poder que ele tinha para atormentar, mas usou a palavra, mostrando para mim que o que vale não é o meu título, o que vale não é o meu status,
O que vale não é a minha fama, não. O que vale é aquilo que está determinado na lei e na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus podia muito bem, como a gente diz no popular, botar moral e botar Satanás para correr. Louvado seja Deus. Se ajeita, rapaz, me respeite. Não. Jesus Cristo usou a palavra. Glória a Deus. Pois bem, e é exatamente sobre a palavra que eu quero pregar na noite desse dia. No Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 5, o título da leitura é A Pesca Maravilhosa. A Pesca Maravilhosa é o título da leitura. Veja, começa assim. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Genezaré. Você está percebendo que aqui as pessoas estão se aglomerando, estão se apertando. Não é para que Jesus multiplique pão e peixe. Não é para que Jesus cure um cego, aleijado, um coxo, purifique um leproso, ressuscite um morto ou expulse o demônio. As pessoas estão se aglomerando para ouvir a palavra de Deus. Coisa que me parece, ainda bem, eu sou muito feliz com a disposição dos irmãos, o comportamento dos irmãos para ouvir a palavra, mas por aí afora não estão dando mais valor, nem estão considerando mais a palavra. Mas aquele irmão que é discípulo de Jesus, ele se esforça para ouvir a palavra de Deus. O propósito dele é ouvir a palavra do Senhor. Provavelmente esse povo já tinha escutado o sermão da montanha, ou já tinha ouvido ele falar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra proveniente da boca do Senhor. Mas a pergunta que não quer calar: e o senhor e a senhora tem feito questão para ouvir a palavra do Senhor? Se esforça para ouvir a palavra do Senhor? Aconteceu que, apertando-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, se aglomeravam, se juntavam. Quando Jesus multiplicou pão e peixe para alimentar o povo que estava com fome, a Bíblia diz que o povo já estava há 3 dias sem comer, sem se alimentar, só ouvindo a palavra. É por isso que quando a multidão segue querendo que ele faça milagre e multiplicar pão e peixe, ele diz: olha, vocês estão vindo após mim porque eu multiplico o pão, multiplico o peixe. Aí a Bíblia diz que ele dá um discurso tão pesado que as pessoas vão-se embora, só ficam os 70. Dos 70 ele aperta mais um pouco, vão-se embora 58, só ficam os 12. Ele olha para os 12 e diz assim: vocês também não querem ir embora? Aí o apóstolo Pedro toma a palavra e diz assim: mas para quem iremos nós, se só tu tem a palavra da vida eterna? Talvez algum dos amados irmãos, pela inexperiência e insuficiência, não entendam o porquê que nós somos crentes. Nós não somos crente, querido. Não é porque queremos uma casa nova, um carro novo, um emprego de 10 salário mínimo. Não é porque nós queremos uma conta no banco de pelo menos R$1 milhão. Não é porque nós queremos ser curados de alguma coisa, até queremos. Mas o objetivo de nós sermos crentes é porque só Jesus tem a palavra da vida eterna. Eu confesso para os senhores que nas minhas andanças e visitas que eu faço às pessoas,
E as pessoas que eu chamo e insisto e convido, tem hora que o meu coração fica quebrantado e eu penso, meu Deus, como será naquele dia que o Senhor voltar e formar o trono branco, e essa pessoa vai estar diante do Senhor e vai pensar, puxa vida, eu não aceitei Jesus, tanto que aquele pastor Magrela me convidou, tanto que ele me chamou, tanto que ele insistiu, e eu não fui nem aceitei. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, essas pessoas vão perder a oportunidade. Todos os dias praticamente tem alguém lá chamando, o pastor está lá, e as pessoas rejeitam a palavra. Como será naquele dia? Louvado seja Deus. Aconteceu o quê? Ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: lança-te ao mar largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus deixou ensinar uma coisa aqui para os irmãos. Jesus não vai mandar você pescar para depois você ouvir a palavra. Primeiro você vai ouvir a palavra, depois vai pescar. Ou seja, ele não vai fazer o milagre para depois você ouvir a palavra. Primeiro você ouve a palavra, depois ele faz o milagre. Lembra que quando desceram o paralítico lá na casa de Cafarnaum, a primeira coisa que Jesus Cristo disse: filho, perdoado são os teus pecados. Ou seja, primeiro tem que vir a palavra. Primeiro você ouve a palavra. Primeiro você se alimenta da palavra. E depois que é alimentado pela palavra, aí vem o milagre, aí vem a resposta, aí vem a bênção. Então, depois que Jesus Cristo parou de falar, pregou a palavra, disse: agora se lancem ao mar. Aí Pedro disse assim: Senhor, nós passamos a noite toda pescando e nada apanhamos. Por que eles não apanharam nada? Porque eles foram primeiro pescar, para depois ouvir a palavra. Mas agora Jesus está invertendo. Primeiro agora você vai ouvir a palavra, e depois que você ouvir a palavra, aí você vai pescar. Porque às vezes nós queremos resolver o problema sem a palavra. Nós queremos realizar o projeto sem a palavra. Nós queremos ter sucesso sem a palavra. Nós queremos vencer a batalha sem a palavra. Nós queremos enfrentar o inimigo sem a palavra. Nós queremos triunfar sem a palavra. Nós queremos estar por cima sem a palavra. Nós queremos que a porta se abra sem a palavra. Primeiro você tem que se alimentar da palavra. Depois que você der lugar à palavra, aí o dono da palavra vai operar o milagre. Louvado seja Deus. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob, existe a expressão sob e a expressão sobre. Sobre é em cima e sob é embaixo. Debaixo da tua palavra, no temor da tua palavra, crendo na tua palavra, nós iremos lançar as redes. E a Bíblia diz que quando eles lançaram a rede, aleluia, o barco foi cheio de peixe. Mas primeiro eles ouviram a palavra. Nunca espere que Jesus inverta essa ordem na sua vida.
Primeiro você precisa ouvir a palavra. Não, se Jesus me abençoar, eu vou obedecer a palavra. Se Jesus me abençoar, eu vou ler a Bíblia. Se Jesus me abençoar, eu vou ser fiel à palavra. Se Jesus me abençoar, eu vou obedecer a palavra. Se Jesus me abençoar, eu vou amar a palavra. Não. Primeiro você obedece a palavra. Primeiro você ama a palavra. Primeiro você lê a Bíblia. Primeiro você busca a palavra. Aí depois que você buscar, porque a proposta de Jesus, lá em João 14, 22, 23, é a seguinte: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Veja, não é Jesus que vem primeiro fazer morada, para depois você amar a palavra. Primeiro você ama a palavra, aí depois que você amar a palavra, aí ele vem e faz morada, ele vem e habita, ele vem e opera, mas você tem que primeiro amar a palavra. Veja o que a Bíblia nos diz em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo de número 8. Versículo 28 diz assim: tendo ele chegado à outra margem. Não é esse versículo não, é mais no início, desculpa. É o versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Centurião vem de 100. Centurião. Ou seja, é um capitão para 100 soldados. Era um homem que tinha sob as suas ordens 100 soldados. Apareceu um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas manda com uma palavra, e o meu rapaz ou o meu servo será curado. Glória a Jesus. Veja, irmão, Jesus Cristo encontra o centurião encontra com Jesus. É um homem nobre, um homem de fama, um homem de respeito, um homem de posse, um homem rico. E ele faz um pedido a Jesus, para Jesus socorrê-lo, porque ele tem um servo que está em casa horrivelmente doente. Aí Jesus Cristo se oferece para ir na casa dele. Talvez se fosse na minha casa, eu ia ficar acanhado, porque o sofá está velho, a cadeira está bamba, a porta da geladeira está caindo, o copo está com a beirada quebrada. Mas não, Jesus. Mas o homem era rico, meu irmão. Era centurião. Era nobre. Então, quando ele diz: Senhor, eu não sou digno do que o Senhor entre na minha casa, ele não estava acanhado. Já pensou? Alguém vai na casa do Silvio Santos, e quando entra, o Silvio Santos diz assim: desculpa a bagunça. Você já imaginou a casa do Silvio Santos bagunçada? Não tem nem lógica, né? Então esse centurião tinha uma casa arrumada, chique, geladeira cheia, queijo do reino, presunto sadia, coisas nobres e finas. Porém, ele não se achou digno de que Jesus entrasse em sua casa. Mas aí ele lançou uma proposta que deixou Jesus maravilhado. Se Jesus pode se maravilhar com alguma coisa, mas é a palavra que eu tenho para explicar esse momento. Aí Jesus Cristo ouviu quando ele disse: Senhor, não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas diga apenas uma palavra. Diga apenas uma palavra, e o meu servo será curado. A Bíblia diz que Jesus virou-se para os discípulos, maravilhado com a declaração daquele homem.
que me parece que nem israelita era, e disse assim para os discípulos: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Sabe o que Jesus estava dizendo se ele estivesse falando hoje? Ele estava dizendo que uma pessoa que não é crente estava com mais fé do que alguém crente. Ele estaria dizendo que alguém que não anda na igreja estava com mais fé do que quem anda na igreja. E eu não vou nem esticar aqui o negócio, não vou fazer que ele tinha mais reverência, que ele tinha mais temor. Aí quebra com a gente, né? Porque eu também sou crente. Mas diga apenas uma palavra. Sabe o que foi que Jesus Cristo disse? Poxa, vá-se embora, meu irmão. Vá-se embora, meu amigo. E seja feito como a sua fé. Aí ele foi-se embora. Quando chegou em casa, o servo estava curado, sarado, não tinha febre, não tinha virose, não tinha gripe, não estava tossindo, não estava espirrando, não estava com nada, irmão, estava sarado. Perguntou: que hora foi que você ficou bom? Ele disse: umas 9h30. Aí ele se lembrou que foi exatamente o momento que Jesus Cristo disse: vai, e o teu servo já está curado. Ei, Jesus é o mesmo. Jesus não mudou. Jesus continua grande, forte e poderoso e soberano, glória a Deus. Mas aí, eu quero que você acompanhe comigo Elias. O livro de Elias, segundo Reis. Na verdade, o livro dos Reis. A gente for acompanhar ele agora, está meio difícil. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 11. Versículo 11 diz assim: disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um vento tranquilo, aqui diz cício, que é uma brisa tranquila e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Pois bem, para a gente entender o contexto, Elias, ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal e de Azera. 850 no total. Os profetas de Azera e de Baal, 850. Eles os matou à espada. Aí denunciaram para Jezabel, que era perigosa, e ela disse: de hoje para amanhã, e de amanhã não passa, eu vou arrancar a cabeça de Elias. A Bíblia diz que Elias fugiu, foi-se embora e se escondeu na caverna. Escondido na caverna, o Senhor apareceu a Elias. Mas aí, capítulo 19, 1 Reis, versículo 11, diz que o Senhor vai falar com Elias. Mas aí veio um vento forte, um redemoinho de vento, mas o Senhor não estava no vento. O vento era tão forte que arrebentava as pedras, irmãos.
Me diga se você já viu algum vento, irmão, quebrar alguma pedra. Eu nunca vi. O vento pode ser forte como for, no que a gente conhece, ele não consegue arrebentar uma pedra. Mas naquele vento era tão forte que as pedras estavam se rachando, meu irmão. Era pressão. Mas Deus, diz a Bíblia, não estava no vento. Depois veio um grande terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Depois veio um grande fogo. E Deus não estava no fogo. Por fim, veio uma brisa suave. Um vento tranquilo. E Deus estava na brisa e falou com Elias: que fazes aqui, Elias? Mas isso que eu estou a vos falar é com o objetivo de ensinar para os irmãos que todo o milagre de Jesus, ele foi feito pela palavra. Você não vê nenhum movimento extravagante da parte de Jesus para operar milagre. Todos os milagres de Jesus é pelo poder da palavra. Isso revela o princípio da criação, aonde o meu Senhor, nosso Deus, quando vai criar todas as coisas, ele fala exatamente 10 vezes, está lá no Gênesis, pode contar, a palavra haja, haja luz, haja separação entre a luz e as trevas, haja um luminar maior, haja um luminar menor, haja isso. 10 vezes ele vai falar, e na proporção que ele fala, o milagre acontece. Quando eu digo isso, eu falo com a seguinte intenção de mostrar para os irmãos que existe lugar que é muito oba-oba, é muita coisa, é muito pula-pula, é muito isso e muito aquilo, mas Deus ou Jesus, para operar o milagre, ele só precisa da palavra. E na verdade, não são muitas palavras não, basta uma palavra e ele opera o milagre. Pode observar. Encontrou o paralítico, levanta-te e anda. Quer ficar curado? 38 anos, paralisado. Senhor, não tem ninguém. Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Mulher do fluxo de sangue, 12 anos hemorrágica, perdendo sangue. Uma mulher adulta pesando cerca de 30 quilos, pele e osso. Só fez tocar na veste de Jesus, ficou curada. Encontrou ele um dia um cego de nascença. Alguém pergunta, Senhor, quem foi que pecou ele? Ou o pai dele, para ele nascer cego? Nem ele, nem o pai dele. Isso aqui é para que se cumpra a obra de Deus. Tem muita coisa que vai acontecer na minha vida e na sua vida, irmão, só para o nome do Senhor ser glorificado. Só para o nome do Senhor ser exaltado. Mas lembre-se que se o nome do Senhor for exaltado na sua vida, você será exaltado também. Se o nome do Senhor for glorificado na sua vida, você será honrado também. Por quê? Porque quando Satanás passeava sobre a terra e observou Jó, e voltou ele e entrou na reunião onde não lhe era convidado, Deus perguntou para Satanás: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, temente, que se desvia do mal, e na terra não tem ninguém igual a ele? Qual foi a proposta de Satanás? Também, do jeito que o Senhor tem abençoado ele, ele só podia ser fiel ao Senhor, ele só podia te obedecer. Eu quero ver ele te obedecer sem dinheiro, eu quero ver ele cantar com fome, eu quero ver ele adorar com a roupa rasgada, eu quero ver ele vir para a igreja desempregado, eu quero ver ele fazer a obra doente, aí eu quero ver. Eita, desafio.
Aí Deus disse, vá lá, tire tudo que ele tem. Tirou tudo, depois tirou a saúde, e Jó continuou firme. Aleluia. Jó continuou fiel. Aleluia. Glória a Deus. Então este é o mistério da palavra, irmãos. Jesus não precisa de movimento, de extravagância. Não, Jesus só precisa de uma palavra. Com uma palavra, ele abre a porta que está fechada. Com uma palavra, ele cura o enfermo. Com uma palavra, ele expulsa Satanás. Com uma palavra, ele faz o milagre. Basta apenas uma palavra. Lembra que a viúva lá de Serepta, lembra dela? Lembra que Elias orou e disse, sobre a minha palavra não vai chover? Ele não fez um oba-oba, não se peneirou, não se balançou, não rodou, não pulou, não marchou, chegou lá e disse, sobre a minha palavra não vai chover, e pronto. 3 anos e 6 meses o céu se fez de bronze. Não chovia nem para remédio. Aí Deus disse assim para Elias, Elias, vai lá para o ribeiro de Querite. Fica lá. E eu vou te sustentar. Eu vou mandar pão e carne de manhã e pão e carne à tarde. E todo dia de manhã tinha pão e carne, e à tarde tinha pão e carne. A Bíblia portuguesa, na língua portuguesa, diz que eram corvos, mas no original, diz certo pregador de origem judaica, que na verdade no original estava urubu. Mas para mim tanto faz, o importante é que o milagre aconteceu. Não quero saber como é que vai chegar, se é o corvo, o urubu, o peru, a galinha. O importante é que a bênção chegue. E ele está lá, na beira do Querite, esperando o pão chegar. Ninguém sabe de onde vinha essa carne, mano. Porque o negócio estava complicado. 3 anos sem chover, ou mais ou menos 3 anos, já era um período, não sei o tempo exato, foi 3 anos e meio, mas ele depois vai para a casa da viúva. Mas se está sem chover, o negócio está feio. Não é todo mundo que tem carne. A única pessoa que de certeza tinha carne em casa, era um tal de rei Acabe e uma rainha Jezabel. De certeza eles tinham pão e carne. E disse certo pregador que quando assavam bife e colocavam na mesa e chamavam o rei e a rainha para almoçar, o corvo ia lá, pegava a carne, ia-se embora e deixava Acabe sem carne. Ia levar a carne para Elias. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas ele vai pegar de quem tem para dar a quem não tem. Eita! Aleluia! Ele vai agir, ele vai operar. Só que o que eu quero dizer aqui para os irmãos é que alguém disse que quando um judeu nascia e se tornava adulto e consciente, ele fazia oração com 3 ou 4 agradecimentos. Ele agradecia primeiro, isso era o judeu, na época dos profetas. Ele agradecia primeiro por não ter nascido mulher. Depois ele agradecia por não ter nascido gentil, que é pagão de outra nação. E depois ele agradecia por não ser filho de viúva. Ele agradecia por não ter nascido mulher, nem pagão, e nem ser filho de viúva. Aí Deus
chama Elias e diz: Elias, vai lá para Serepta, que tem uma mulher lá e ela vai te sustentar. Quando Elias chega lá, ela é sírio-fenícia, pagã, e é viúva. E para piorar, ela só tem um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Deus diz assim: eu vou te quebrar, Elias. Eu vou mostrar para você, Elias, que quando eu quero usar para dar vitória e abençoar, eu uso o estrangeiro, eu uso o leproso, eu uso a viúva, eu uso a mulher, eu uso quem eu quero. E de onde você menos espera ou imagina, Elias, é que eu providencio a vitória. Aí quando ele chega, a mulher se assusta, ela está catando graveto. Você sabe o que é graveto, né? Não olhe para mim não. Para fazer um fogo, fazer um bolo e comer com o filho e esperar a morte chegar. Porque o que ela tem de azeite e de farinha só dá para fazer um bolo e uma refeição e esperar a morte chegar. Aí o Elias disse para ela: vá lá, faça um bolinho pequeno para mim. Um bolinho pequeno para mim. Porque tem igreja por aí, me permita falar isso, eu posso falar também em culto de ensino. Tem igreja por aí que pede logo tudo, é ou não é? Para Deus lhe abençoar, você tem que dar tudo. Venda a sua casa, venda o seu carro, pega o seu salário do mês e traga para Deus lhe abençoar. Elias disse: não, faça um bolinho pequeno para mim. Não é tudo não, é 10%. Você pegou a revelação aí, não foi? Um bolinho pequeno para mim. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai se acabar, nem o azeite da botija vai faltar, até enquanto Deus não mande chuva sobre a terra. Aí a pergunta que não quer calar: se fosse você, você ia dividir a sua farinha e o seu azeite com o profeta, que você nem nunca viu, porque ela é sírio-fenícia, ele é de Israel, eles nunca se encontraram, entendo eu. E chega ali aquele homem do nada, querendo um bolo. Aleluia. Mas a mulher, mesmo sem ser de Israel, era crente, olha. Só vou fazer. Aí fez um bolinho pequeno para ele, ele comeu. Aí toda vez que ele ia lá pegar farinha e azeite para fazer bolo, fazia bolo todo dia e não faltava azeite nem farinha. Quando ela fazia o bolo, aí o filho perguntava: e aí, vó? Não sei se era avó, se era mãe. Ainda ficou farinha? Meu filho ficou um tiquinho de nada de farinha e um tiquinho de nada de azeite. Tá, só um tiquinho. Será se dá para amanhã? Eu acho que dá pelo menos para fazer um bolinho para tomar café. É só o que vai dar. Aí quando ela ia no outro dia, que pegava a botija estava cheia, que pegava a panela estava cheia. Oh, glória! Porque o meu Deus, irmãos, ele é assim, olha: enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você fica em paz e tranquilo, ele trabalha para me dar e para te dar vitória. Lembra que quando ele foi fazer Eva, ele fez cair um sono pesado sobre Adão? E enquanto Adão dormia, Deus preparava a sua vitória. Lembra que quando os corais, ou o coral Datã e o Abirã, os revoltosos, se levantaram contra Moisés, Deus disse: Moisés, peça que os príncipes tragam cada um cajado, nós vamos enterrar na areia, e amanhã o cajado que florescer, esse é o cajado do homem que eu escolhi para ser o sumo sacerdote.
foram para casa dormir. Enquanto eles dormiam, Deus operava um milagre no cajado de Arão. Lembre-se, toda vez que você descansar em Deus, Deus vai operar o milagre. É por isso que está na Bíblia: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É por isso que quando ele foi multiplicar os pães e os peixes, ele disse: peça que todo mundo se sente, porque sentar fala de descanso. Quem senta está em paz. E quando você está descansado em paz, Jesus Cristo opera o milagre. Aleluia. Quando ela se acordava no outro dia, a farinha estava na panela e o azeite na botija. Aí sabe o que foi que ela disse para o profeta? Agora eu sei que tu é homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Aleluia. Veja que aquela mulher, ela não se maravilhou com o milagre em si, mas com a palavra que saiu da boca do profeta. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer vitória? Quer bênção? Quer milagre? Não procure lugares onde tem oba-oba, onde tem pula-pula. Procure lugar onde tem palavra. Eu vou contar isso aqui e termino. Ele voltou para Jesus e graças a Deus por isso está firme. Mas existe um irmão aqui em Messias. Antes de eu vir pastorear aqui em Messias, antes de 99, faz tempo. Ele estava canceroso. Sem jeito, o médico mandou levar para casa e esperar a morte. Aí chamaram os irmãos da igreja, foram orar por ele. Já tinham benzido, desbenzido, macumbado, desmacumbado e nada. Aí chamaram os irmãos da igreja. As irmãs foram lá, aquelas irmãs do coque, que tem marca no joelho. Aleluia, é sério esse negócio. Os irmãos, me ajudem em oração que eu estou precisando aliviar. Eu estava observando aqui a patela do meu joelho, aquilo que a gente chama de bolacha. Ela é quadrada na frente, irmão, está ruída assim na frente. Meu Deus do céu, é verdade. Ela não é redonda não, ela é reta assim na frente, de tanto eu ficar de joelho. Por isso que eu estava com aquele problema. Me ajuda em oração que eu estou aliviando um pouquinho, botar uma almofada agora. Pois bem, aí chamaram as irmãs do coque, do círculo de oração, as visitadoras. Foram lá, caído lá na cama, acabado. As irmãs oraram. Quando terminaram de orar, que já se levantou, pediu para comer e está vivo até hoje. Só o tempo que eu estou aqui já faz 27 anos. Isso foi antes. Só que um dia, meu irmão, como eu falei, ele voltou, está firme. Eu conversando com a esposa dele, ela disse: pastor, ore pelo meu esposo está uma benção, tudo que ele pega, tudo que ele arruma, é para gastar com as novinhas, está virado. Eu digo: eita, meu Deus do céu. Aí um dia eu passei na Praça Multievento ali no mototáxi, mano. Ele estava com uma latinha na mão. Eu não sei de que latinha era, não vou aqui dizer que era cerveja ou que era aquilo. Não, era uma latinha, eu não sei se era refrigerante ou era cerveja. Mas eu só sei que estava um pancadão lá ligado e um forró pesado lá, ele só aqui, ó. Todo durinho. Mano, igual o negócio. Sabe o que é isso, mano? Deixa eu lhe explicar, deixa eu ser sincero aqui. O milagre ajuda a nos fortalecer na fé, ajuda. Mas o que nos alimenta e nos sustenta é a palavra. Repito, eu agradeço a presença dos irmãos, agradeço os irmãos aqui. Mas eu sinto que o povo no geral, a igreja no geral, ela não gosta de culto de palavra, irmãos.
quero culto da revelação, da profecia, do oba-oba, do marcha-marcha, do pula-pula, do aviãozinho. Aí depois termina, vão para casa vazio. Agora quem se alimenta da palavra, aleluia, é crente hoje, é crente amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, e até Jesus voltar, ele está firme e alicerçado, porque aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem sábio e prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio as tempestades, veio os terremotos, mas ela permaneceu firme, porque está alicerçada na palavra. Então ame a palavra, se dedique à palavra e se alimente da palavra, porque ela te produzirá salvação. Para que iremos nós, se só tu tem a palavra da vida eterna? Queridos, que Deus abençoe. Fiquemos em pé em nome do Senhor.